Você já sentiu que há verdades na Bíblia que ninguém ousa pregar? Coisas escondidas nas entrelinhas, passagens que os púlpitos evitam, mistérios que só os corajosos se atrevem a explorar? Hoje vamos desvendar um desses segredos. Um homem que andou com Deus de um modo tão íntimo, tão sobrenatural, que ele simplesmente desapareceu. Não morreu, não foi enterrado, foi arrebatado. Seu nome? Enoque. Mas por que você quase não ouve falar dele? Por que pastores citam Noé, Abraão, Moisés, mas pulam Enoque como se fosse um erro na genealogia de Gênesis? A resposta é simples. Enoque conheceu algo tão profundo, tão perturbadoramente poderoso, que desafia tudo o que nos ensinaram sobre a relação entre homem e Deus. Ele não apenas serviu a Deus, ele andou com ele face a face, como um amigo caminha com outro. E isso, meu irmão, minha irmã, é um nível de intimidade que assombra até os mais religiosos. A Bíblia diz, em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. 3 palavras mudam tudo aqui. Andou com Deus. Não orou a Deus. Não adorou a Deus. Andou. Isso implica movimento, conversa, companheirismo diário. Enoque não seguia um ritual. Ele vivia uma relação tão real que transcendia a dimensão física. E aqui está o segredo que tentam esconder. Enoque provou que um homem comum pode viver tão perfeitamente alinhado com a vontade divina que a morte perde seu direito sobre ele. Mas há mais. O livro de Enoque, aquele que foi retirado do cânone bíblico pela maioria das denominações, revela que ele recebeu visões tão chocantes sobre anjos caídos, o fim dos tempos e os segredos do céu, que os líderes religiosos preferiram calar sua voz. Por quê? Porque Enoque viu o que acontece quando um humano rompe as barreiras do espiritual e caminha literalmente no reino invisível. E isso, amado, é perigoso para um sistema que quer você preso a fórmulas, a horários de culto, a uma fé domesticada. Agora, a pergunta que vai ecoar na sua alma. O que Enoque sabia que nós não sabemos? O que ele via em seus andares com Deus que o tornou digno de escapar da morte? E, a parte mais arrepiante, será que esse mesmo caminho está aberto para você hoje? Porque eu te digo, Enoque não era um super-homem. Era um ser humano como você, com falhas, fraquezas, lutas, mas ele descobriu um código, um modo de viver que fez Deus dizer: chega, este homem não pertence mais à terra. E se eu te disser que esse código ainda está ativo, que há uma geração sendo preparada para andar como Enoque andou? Este vídeo é seu primeiro passo, porque o que vem a seguir não é só estudo, é um alerta, uma convocação, uma chance de você despertar para o que realmente significa andar com Deus. E quando terminarmos, sua fé nunca mais será a mesma. Comente agora: quero andar com Deus, se você está pronto para o que vem a seguir, porque os próximos minutos vão revelar o segredo que mudou Enoque e pode mudar você. Você já reparou que todos os patriarcas antediluvianos viveram séculos a mais que Enoque? Matusalém, seu filho, viveu 969 anos. Jarede, seu pai, 962. Até Adão, mesmo após o pecado, alcançou 930 anos. Mas Enoque, apenas 365 anos. Um número que salta aos olhos, exato, redondo, diferente de todos os outros. E isso não é coincidência. É um sinal divino gravado no tempo. Por que o homem que mais se aproximou de Deus teve a vida mais curta? A resposta está nos próprios números. Enquanto seus contemporâneos acumulavam anos na terra, Enoque estava acumulando eternidade. Os 365 anos não foram um castigo. Foram um selo perfeito, um ciclo completo, um ano cósmico. Cada dia desses anos representava um degrau em sua ascensão espiritual, até o momento em que Deus disse: chega, você já experimentou o suficiente desta terra. Agora, venha para onde você verdadeiramente pertence. O texto de Gênesis é claro. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Note que não diz todos os anos de sua vida,
mas todos os seus dias. Uma pista reveladora. Enoque viveu cada ano como se fosse um dia na presença de Deus. Enquanto outros contavam décadas, ele contava momentos de glória. Enquanto outros envelheciam no pecado, ele se renovava na santidade. Mas há algo mais profundo aqui. Na numerologia bíblica, 365 representa os dias do ano solar, o ciclo completo da criação, a distância entre o terreno e o celestial, o número de graus em um círculo perfeito. Enoque completou o círculo. Ele não precisou de mais tempo, porque alcançou o que ninguém antes, a plenitude do relacionamento com o Criador. Enquanto Matusalém quebrou recordes de longevidade, Enoque quebrou o paradigma da mortalidade. Seu arrebatamento após 365 anos não foi um acidente cronológico, foi um sinal matemático deixado por Deus para nos mostrar que há um caminho mais excelente. E aqui está o segredo mais chocante. Enoque não morreu jovem. Ele pulou etapas. Enquanto outros precisavam de 900 anos para se preparar para a eternidade, ele estava pronto em pouco mais de 3 séculos e meio. Isso nos confronta com uma verdade dura. Deus não conta nosso tempo na terra. Ele conta nosso tempo na sua presença. Um dia no átrio do Senhor vale mais que 1000 anos fora dele. Você percebe o que isso significa? Enoque nos prova que a qualidade do nosso andar com Deus vale mais que a quantidade de nossos anos. Ele poderia ter vivido mais, escolheu viver melhor. E no 365º ano, quando seu relógio biológico ainda marcava meia-idade para os padrões da época, o relógio de Deus marcou: hora de voltar para casa. Comente agora: eu quero viver na presença. Se você entendeu que o tempo na Terra é relativo, mas a eternidade é absoluta, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como Enoque alcançou esse nível de intimidade e como você pode começar essa jornada hoje mesmo. Há um detalhe na vida de Enoque que a maioria passa batido, algo tão revolucionário que redefine tudo o que pensamos sobre relacionamento com Deus. A Bíblia não diz que Enoque serviu a Deus, nem que orou a Deus, nem mesmo que adorou a Deus. Diz algo muito mais radical: Enoque andou com Deus. 3 palavras que escondem um segredo tão poderoso que foi praticamente apagado dos púlpitos modernos. O que realmente significa andar com Deus? Não é uma metáfora bonitinha. É um modo de existência tão real que fez o Criador quebrar as regras da mortalidade para levar Enoque consigo. Imagine isso. Enoque não seguia um ritual religioso. Ele vivia uma comunhão tão visceral que o natural e o sobrenatural se misturavam em seu cotidiano. Enquanto nós separamos momento de oração do resto do dia, Enoque vivia em estado permanente de conexão. Seus passos físicos eram ecoados por passos espirituais. Suas conversas não eram monólogos piedosos, mas diálogos reais com o invisível. A prova? O texto sagrado diz que ele andou com Deus por 300 anos antes de ser arrebatado. 300 anos de intimidade ininterrupta. Isso não é devocional, é matrimônio cósmico. Mas aqui está o que ninguém te conta. Enoque descobriu o que chamarei de o ritual proibido, não porque seja secreto, mas porque poucos têm coragem de praticá-lo. Não envolve fórmulas místicas, mas algo muito mais desafiador: viver cada momento como se Deus estivesse fisicamente ao seu lado. Porque ele estava. Enoque tratava Deus não como um conceito teológico, mas como um companheiro real. Enquanto nós rezamos em crises, Enoque conversava com Deus sobre o vento, sobre as nuvens, sobre o cheio da terra molhada pela manhã. Sua espiritualidade não estava confinada a um templo. Estava nos campos, nas ruas, no silêncio de sua tenda à noite. O livro de Enoque, aquele texto que muitos líderes religiosos preferem ignorar, revela algo perturbador. Ele via o mundo espiritual com clareza assustadora. Anjos caminhavam com ele. O céu se abria em plena luz do dia. E aqui está o pulo do gato. Isso não era um dom especial. Era o resultado natural de quem anda com Deus sem reservas. Quando a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus, usa a palavra grega euarestesen,
que significa literalmente causou extremo prazer. Enoque não seguia regras, ele fascinava o coração do Pai. E agora, a pergunta que queima: como ele fez isso? O segredo está em Gênesis 5:22. Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém. Aqui está a chave. Foi quando Enoque entendeu a fragilidade da vida. O nome Matusalém significa quando ele morrer será enviado, que ele começou seu caminho radical. Ele decidiu que se a morte era inevitável para seu filho, ele encontraria um caminho além da morte. E encontrou, andando tão perto de Deus que um dia simplesmente atravessou para o outro lado. Este não é um conto bonito para crianças. É um manual de sobrevivência espiritual para os últimos dias. Porque o mesmo Deus que arrebatou Enoque está procurando hoje aqueles que ousam andar, em vez de apenas falar, que buscam presença em vez de promessas, que preferem o Criador às criações. Enoque não era um super-homem, era um humano comum que escolheu viver no limite entre dois mundos. E o mais arrepiante, Deus ainda está procurando os Enoques deste século. Comente agora: eu quero andar. Se você está cansado de uma fé de aparências e deseja a realidade que Enoque viveu, porque o que vem a seguir vai te mostrar o preço e o poder desse caminho, e por que tão poucos ousam trilhá-lo até o fim. A escolha é sua: continuar observando a fé à distância, ou começar a andar de verdade. Existe um livro tão chocante, tão revolucionário, que foi citado na Bíblia, mas depois desapareceu dos cânones sagrados. Judas, o apóstolo, faz referência direta a ele quando menciona Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizando. Mas onde estão essas profecias? Por que esse livro foi removido? O que há nele que perturbou tanto os líderes religiosos ao longo dos séculos? Hoje vamos desvendar os segredos proibidos do livro de Enoque, um texto que revela verdades tão profundas sobre anjos caídos, o fim dos tempos e os mistérios celestes, que muitos preferiram escondê-lo de você. O livro de Enoque não é uma invenção moderna. Foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, provando que era lido e estudado nos tempos de Jesus. Nele, Enoque descreve em detalhes suas viagens aos céus, suas conversas com anjos e visões tão intensas que fazem o Apocalipse parecer um conto infantil. Ele fala sobre os vigilantes, aqueles anjos que abandonaram seu posto original para se unirem a mulheres humanas, gerando os nefilins, os gigantes da antiguidade. Detalhe: essa história está em Gênesis 6, mas só faz sentido completo quando lida junto com o livro de Enoque. Mas por que esse conhecimento foi suprimido? A resposta é simples. Ele revela que o mundo espiritual é muito mais complexo e ativo do que nos ensinam nos cultos dominicais. Enoque descreve hierarquias angelicais, segredos dos astros e até mesmo como os anjos caídos ensinaram aos humanos artes proibidas, desde magia até a fabricação de armas. Ele profetizou o grande dilúvio centenas de anos antes de acontecer e, o mais impressionante, descreveu com precisão a vinda do Filho do Homem, o Messias, muito antes de Isaías ou Daniel escreverem sobre ele. Aqui está o fato mais perturbador. O livro de Enoque contém passagens tão semelhantes às palavras de Jesus nos Evangelhos que muitos estudiosos acreditam que Cristo estudava e citava esse texto. Quando ele falava sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, estava usando uma linguagem direta das visões de Enoque. Isso significa que estamos lidando com um conhecimento tão sagrado que o próprio Messias o considerava válido. Mas há uma revelação ainda mais impactante. Enoque descreve o juízo final com detalhes que vão além do livro do Apocalipse. Ele fala sobre um grande trono branco, sobre a separação dos justos e ímpios, e sobre um livro onde estão escritos todos os nossos atos. A semelhança com as revelações de João é impressionante. Mas Enoque escreveu isso milênios antes. Isso prova que Deus revelou os mesmos mistérios a diferentes profetas em épocas distintas. Por que isso foi escondido de você? Porque o livro de Enoque desafia o controle religioso. Ele mostra que a verdadeira profecia
não vem de instituições, mas de encontros diretos com o divino. Enoque não frequentava seminários, ele caminhava com Deus face a face. Suas visões não foram filtradas por concílios teológicos, vieram direto da fonte. Agora você entende por que esse livro foi tão combatido? Ele é a prova de que um homem comum, sem títulos religiosos, pode ter acesso aos segredos mais profundos do universo. E isso, meu amigo, é perigoso para qualquer sistema que queira manter o povo dependente de interpretações oficiais. Mas hoje esse conhecimento está sendo restaurado. Por quê? Porque estamos nos dias que Enoque profetizou, os últimos tempos. Deus está levantando uma geração que, como Enoque, não se contentará com migalhas espirituais. Uma geração que busca a verdade completa, não importa quão perturbadora ela seja. Comente agora, revelação, se você está pronto para conhecer as profecias completas que Enoque recebeu, porque o que vem a seguir vai te mostrar como essas visões antigas estão se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. E qual o seu papel nesse plano divino? O véu está sendo removido. Você está preparado para ver o que estava escondido? Imagine a cena. Uma manhã como qualquer outra. O sol nascendo sobre a terra antediluviana, os filhos de Enoque indo para seus afazeres, quando de repente, algo impossível acontece. Enoque simplesmente some. Não há corpo, não há túmulo, não há explicação humana, apenas um silêncio cósmico e uma verdade que ecoa através dos milênios. Deus o tomou para si. Este não foi um arrebatamento comum. Foi o primeiro, o protótipo, a prova divina de que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que andam com o Eterno. Enoque não esperou o fim dos tempos para ser transladado. Ele viveu seu arrebatamento pessoal. E isso muda tudo o que pensávamos saber sobre o encontro final entre o céu e a terra. A Bíblia diz em Hebreus 11:5: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. A palavra grega usada aqui é metatiteme, que significa transferir de um lugar para outro, como quem muda um objeto de posição. Mas Enoque não era um objeto, era um homem de carne e osso, com família, responsabilidades, uma vida terrena. E num piscar de olhos divino, ele foi transportado para outra dimensão de existência sem passar pelo portal da morte. Isso nos revela algo chocante. O arrebatamento da igreja não será um evento isolado. Será a consumação de um princípio que já operava desde os dias de Enoque. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? O livro de Enoque, aquele texto ancestral que a igreja primitiva lia, descreve o indescritível. Seres celestiais envolvendo-o em luz, uma voz que ecoava como muitas águas chamando seu nome. E de repente, a terra se tornou pequena sob seus pés, enquanto era elevado através de esferas celestiais. Este não foi um rapto, no sentido violento da palavra, mas um ato de amor tão intenso que dissolveu as barreiras entre o natural e o sobrenatural. Enoque não foi arrancado da terra, foi recebido pelo abraço do Pai. Aqui está o detalhe mais impressionante. O arrebatamento de Enoque ocorreu no 365º ano de sua vida, um ano completo, um ciclo perfeito. Isso nos ensina que Deus não interrompeu uma jornada inacabada, ele consumou uma obra completa. Enoque não foi levado porque desistiu da terra, mas porque completou sua missão terrena e estava pronto para a próxima fase. Isso redefine completamente nossa compreensão do arrebatamento da igreja. Não será uma fuga de emergência, mas a conclusão gloriosa de uma caminhada vitoriosa. E agora, a pergunta que deve estar queimando em seu coração: por que Enoque? Por que ele mereceu esse privilégio único? A resposta está no próprio nome Enoque, que significa iniciado ou consagrado. Ele não foi o primeiro homem, nem o mais forte, nem o mais sábio, mas foi o mais consagrado. Enoque entendeu algo que nós ainda estamos aprendendo, que a vida com Deus não é sobre religião, mas sobre relacionamento. Ele não cumpriu tabela, ele amou intensamente. E no auge desse amor, Deus simplesmente não resistiu. Chega, venha para casa. Mas há um
Mistério ainda maior aqui. Enoque é a prova viva, e isso é literal, de que o arrebatamento da igreja não é uma metáfora, não é teoria teológica, é realidade física. O mesmo Deus que transladou Enoque prometeu fazer o mesmo com aqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo, e isso nos leva a uma conclusão inevitável. Enoque não foi uma exceção, foi um modelo, o primeiro fruto de uma colheita que ainda está por vir. Comente agora: estou pronto. Se você compreende que o arrebatamento não é sobre fugir do mundo, mas sobre ter uma intimidade com Deus tão profunda que o céu não conseguirá esperar para te receber. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como você pode viver hoje a realidade que Enoque experimentou. E porque esse caminho está aberto para todo aquele que ousar andar com Deus sem reservas. O relógio profético está avançando. A questão não é se o arrebatamento acontecerá, mas quem estará pronto quando chegar a hora. Há um mistério nas Escrituras que poucos ousam explorar. Uma profecia escondida em plena luz do dia que conecta o primeiro homem arrebatado com os últimos dias da história humana. O livro de Apocalipse fala sobre duas testemunhas que profetizarão em Jerusalém nos dias finais, vestidas de branco, operando milagres e finalmente sendo mortas pela besta para depois ressuscitarem e subirem ao céu diante dos olhos do mundo. Quem são esses dois enviados celestiais? A tradição judaico-cristã guarda uma resposta perturbadora: Elias e Enoque. Sim, o próprio Enoque, que desapareceu sem deixar rastro, pode estar prestes a voltar à cena em um dos momentos mais dramáticos da história humana. Por que esses dois especificamente? A resposta está na singularidade de seus destinos. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Enoque foi transladado sem experimentar a morte. São os únicos dois personagens bíblicos que não conheceram o sepulcro. A lei declara que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, mas esses dois homens escaparam dessa regra. Há uma simetria profética aqui. Se eles não experimentaram a morte na primeira vinda, deverão cumpri-la na segunda, completando assim o ciclo divino. Enoque, que fugiu do juízo do dilúvio, voltaria para enfrentar o juízo final, não como fugitivo, mas como arauto do Altíssimo. Mas o que isso significa para nós hoje? O retorno de Enoque seria o sinal definitivo de que o relógio profético chegou à sua última hora. Imagine o impacto. Um homem que caminhou com Deus antes do dilúvio, que conheceu os segredos dos céus, que viveu em uma era de gigantes e pecado sem medida, voltando para testemunhar em uma geração que espelha exatamente os dias de Noé. Ele seria a testemunha perfeita, a voz que atravessa os milênios para gritar arrependei-vos, com uma autoridade que nenhum pregador moderno poderia igualar. Enoque conheceu o mundo antes do juízo das águas e voltaria para alertar sobre o juízo do fogo. O livro de Enoque, aquele texto ancestral que Jesus e os apóstolos conheciam, contém passagens arrepiantes sobre os últimos dias que ecoam diretamente o livro do Apocalipse. Ele descreve a vinda do Filho do Homem com seus santos, a ressurreição dos justos, o grande julgamento. Como poderia alguém que viveu milênios antes desses eventos descrevê-los com tanta precisão? A resposta é simples. Enoque não apenas andou com Deus, ele viu o futuro. E se ele voltar, será como uma testemunha ocular dos eventos que profetizou. Aqui está o detalhe mais impressionante. Enquanto Elias é tradicionalmente associado ao espírito e poder de João Batista, Enoque não tem substituto. Ele é único, assim como será único seu papel nos últimos dias. Enquanto Elias repreenderá com fogo, Enoque revelará com sabedoria. Enquanto um trará juízo, o outro trará entendimento. Juntos, eles representam as duas faces do avivamento final: poder e conhecimento, milagre e revelação. Mas por que isso é importante para você hoje? Porque o princípio que levou Enoque ao arrebatamento é o mesmo que preparará os santos para o fim dos tempos. A mesma intimidade que o transportou para o céu está disponível para você agora. Enoque não era um super-homem.
Era um homem comum que decidiu viver extraordinariamente. E seu possível retorno não é apenas um evento escatológico. É um lembrete de que Deus tem um plano perfeito, do primeiro livro da Bíblia ao último, do primeiro arrebatamento ao último. Comente agora. Maranata. Se você consegue enxergar os fios dourados da profecia que ligam Gênesis a Apocalipse, Enoque a Cristo, o princípio ao fim. Porque o que estamos revelando aqui não é teoria, é o padrão divino que está se cumprindo diante de nossos olhos. E a pergunta mais importante não é se Enoque voltará, mas se você estará pronto quando a trombeta soar, seja para encontrá-lo nas ruas de Jerusalém, seja para encontrá-lo nos ares, quando o último Enoque desta era for arrebatado para nunca mais voltar. O tempo está se esgotando. A história está se repetindo, e você faz parte desse plano desde antes da fundação do mundo. Ao final desta jornada pelas profundezas do mistério de Enoque, uma verdade inescapável se ergue diante de nós como um farol a iluminar os últimos dias. Andar com Deus não é uma metáfora religiosa, é um chamado radical que ecoa desde os primórdios da humanidade até o limiar da eternidade. Enoque não foi um acidente na história sagrada. Foi um protótipo, um modelo vivo do que significa viver tão completamente mergulhado na presença divina que a própria morte perde seu direito sobre você. E, agora, neste exato momento, o mesmo Deus que arrebatou Enoque está estendendo a mão para você e perguntando: você está disposto a andar comigo, não apenas nos cultos de domingo, mas em cada respiração, em cada decisão, em cada momento do seu dia? A vida de Enoque nos confronta com uma realidade desconfortável. A maioria de nós não está realmente andando com Deus. Estamos apenas dando voltas ao redor dele. Frequentamos igrejas, cantamos hinos, recitamos versículos, mas nunca experimentamos aquela intimidade visceral que faz o céu suspirar de saudade. Enoque nos prova que é possível mais, muito mais. Ele era um homem como nós, com fraquezas, tentações e lutas, mas fez uma escolha consciente de viver cada dia como se Deus estivesse fisicamente ao seu lado, porque Ele estava e está conosco agora. A diferença não está na disponibilidade de Deus, mas na intensidade do nosso sim. Mas atenção, andar como Enoque andou tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Exige abandonar a religião superficial pelos relacionamentos reais. Requer trocar as orações decoradas por conversas autênticas. Demanda substituir o conforto da rotina espiritual pela aventura arriscada de seguir a voz do Espírito onde quer que ele leve. Enoque não foi arrebatado por acidente. Ele foi preparado dia após dia, passo após passo, em obediência radical e amor sem reservas. E aqui está o segredo mais profundo. O arrebatamento não foi a recompensa por sua fidelidade, foi simplesmente a continuação natural de um caminho que já estava no céu. Neste momento decisivo, enquanto o mundo se prepara inconsciente para os eventos finais, você está diante da mesma escolha que Enoque enfrentou. Viver uma existência comum, marcada apenas pelo nascimento e pela morte, ou embarcar numa jornada tão extraordinária que nem mesmo a morte poderá interrompê-la. O Deus que arrebatou Enoque não mudou. Seu poder não diminuiu. Seu desejo por companheiros íntimos só cresceu mais intenso com o passar dos séculos. A única pergunta que resta é: você vai continuar assistindo à fé à distância ou vai se levantar e começar a andar? Comente agora: eu escolho andar. Se você está pronto para viver o cristianismo como ele foi planejado. Não como religião, mas como romance. Não como obrigação, mas como paixão. Não como doutrina, mas como caminhada face a face com o Criador. Porque o convite está feito, o caminho está aberto e o relógio profético não para. Enoque provou que é possível. Cabe a você decidir se será o próximo. A eternidade começa hoje, agora. Neste instante, basta dar o primeiro passo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e se Deus te abençoou,
Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.